Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência de hoje. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Este é o nosso 12º programa da série, o último desta série onde estamos falando sobre as criações mentais. O programa de hoje, Vigiar e Orar. Sebastião, algo mais que você queira complementar do bloco anterior? Só a recomendação de Kardec, o conhecimento de causa e os valores morais para realizarmos as tarefas que pretendemos. Então, se não conhecemos o nosso próprio universo, como nós vamos tentar auxiliar alguém, às vezes com uma complexidade maior do que nós encontramos no nosso próprio? Então, após esse auto-auxílio, agora estamos aptos a colocar-se à disposição para que o outro possa ser motivado, e não que eu vou resolver o problema do outro, sendo que é ele que criou e ele próprio que vai precisar aprender a resolver. Eu estou ali como um elemento que resolveu parcialmente no meu universo e baseado nas minhas experiências eu vou servir de referencial para que o outro possa agir por sua vez. Mas enquanto abraçarmos na causa mediúnica como objetivo afastar os elementos perturbadores de qualquer ser em qualquer cenário, nós vamos estar trocando 6 por meia dúzia, nesse sentido de trabalhar sem um proveito delineado. Vamos dar um exemplo. Então, eu afasto o chamado obsessor. A pessoa não muda, ela atrai outros. E esse semelhante que foi afastado, agora está sobre minha responsabilidade. Se eu não mudar, ele vem para o meu cenário. Porque eu desloquei um elemento que estava num cenário, ele veio, ele aceitou sair daquele cenário. Se o outro não mudar, ele próprio pode voltar para o cenário e atrair outros, e se o outro mudar, ele foi convidado pela minha pessoa, e eu tenho uma responsabilidade nisso, não só no mecanismo de desobsessão. Então agora eu convenci, pelas palavras bem conduzidas, pela minha intenção de mudança, e eu preciso mudar juntamente com ele. Então nós vamos mudar juntos se eu ainda não fiz o processo de mudança. Se eu já fiz, eu vou fazer a manutenção e ele vai bebendo da minha fonte e ter os referenciais para iluminar por sua vez. E ao mesmo tempo, quando aplicamos um simples passe em alguém, estamos desagregando estruturas mais sutis, que são chamados obsessores também, como subpersonalidades, elementos quase invisíveis, porque são intangíveis, e agora eles são afastados pelo energismo nobre por minha parte. Se a outra pessoa não mudar, eles voltam, e se ela mudar, eles estão deslocados daquele cenário, vai ter o outro como referência da mudança, e precisa também ter a minha mudança, porque foi eu que convenci eles com um mecanismo consciente, com os valores que eu inseri no contexto, porque eu tenho conhecimento de causa, e eu tenho os valores morais que eu investi para criar esses fluidos, para repulsar aqueles fluidos, e agora esses elementos vão seguir as diretrizes do meu comportamento como médium, como agente dessa situação, e eu fiquei vinculado aos elementos repatriados e vinculado ao elemento que recebeu o benefício. Então, se eu manter o paciente ou o ser que recebeu o benefício sem orientá-lo, eu estou vinculado a ele, e todos os desequilíbrios que ele atrair sem a sua mudança, eu vou participar disso também por minha vez. Por isso que nós vemos muitos médios, que é o alerta do nosso irmão José Raul Teixeira, que realizam os trabalhos de passas, reuniões mediúnicas, e estão desequilibrados e deveriam estar sendo assistidos ao invés de assistir. Então nós precisamos perceber urgentemente que o estudo proposto pelos Espíritos na compreensão do Evangelho de Jesus, antes é para nós. A mudança tem que ocorrer em quem está estudando, no medianeiro que está buscando esse auxílio através da iluminação, em primeiro lugar, pelo conteúdo assimilado para iluminar-nos, trazer os referenciais para a nossa consciência, e depois a libertação da nossa consciência através da aplicação desses conteúdos. E quando nos transformarmos em evangelhos vivos, só de estarmos com as pessoas, elas já vão sendo orientadas só pelo nosso campo vibracional harmônico, e nem precisaria dizer uma palavra, só um abraço, um olhar, porque Kardec chegou a esse estado profundo na orientação, percebendo que esse energismo sairia pelos olhos e pelas mãos com mais intensidade. Então, num toque, num abraço, num aperto de mão ou num olhar de ternura, eu já estaria transferindo estados da minha alma para
gerar diretrizes ou estímulos no universo do outro, se ele interessar por essa mensagem que eu estou transmitindo, ou estou vivenciando, ou portador dela, como no meu exemplo pessoal. Então, desta forma, se faz necessário algumas mudanças no contexto onde a gente tem visto atualmente como tem sido feito, né? Esse tipo de reunião, esse tipo de grupos, né? Tem casas que priorizam o fenômeno e os médiuns não estudam. Como o Raul Teixeira diz, isso não é espiritismo, não tem nada a ver com espiritismo, tem a ver com mediunismo. Agora, quando eu quero usar o nome de espiritismo, em primeiro lugar, o estudo. O estudo, e após o estudo, a minha mudança moral, porque as duas diretrizes que Kardec coloca no Livro dos Médiuns. Então, a iluminação do médium pelo conhecimento, pela cultura, pelo o que vai dar as diretrizes, depois a sua mudança moral. Então, após esse estudo, a minha mudança moral, a autoiluminação proposta por Joana de Ângeles, agora eu estou apto para servir de referencial ou para auxiliar alguém que se encontra em mecanismo mais deprimente e deseja alcançar o patamar onde me encontro. Isso aí. Então, para dar continuidade ainda neste tema do qual você está aí explanando para a gente, página 310. Guerras existem em variadas dimensões, desde as íntimas, nas quais destruímos uma infinidade de seres em nós, quer sejam orgânicos ou psíquicos, até as externas, entre dois ou mais seres, entre países, etc. Como exemplo, basta recordarmos o sistema imunológico agindo em nossa defesa. Por essa razão, Jesus nos recomendou o vigiar e orar. Sebastião, o que seria, por mais que você já tenha explicado para a gente essa questão do vigiar, de uma forma talvez mais profunda, se é assim que eu posso dizer, o que seria esse vigiar? Vamos dar mais um passo na compreensão de tudo isso. Vigiar. O ar que está em vigência. O enriquecimento desse ar vai entrar no nosso cenário, responsável por mais de 75% do alimento físico que necessitamos para viver. E Miramês fala que esse ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, que trazem em si a essência do Evangelho, a essência da luz. Então, vigiar. Então, o ar em vigência, o Evangelho do Cristo que está no entorno, o que eu quero que entre em meu cenário. Então, eu vou vigiar. Então, eu vou estruturar um mecanismo no qual eu vou enriquecer o meu cenário para receber esses elementos que formam mais de 2/3 dos elementos que eu necessito para a minha sobrevivência fisiopsíquica. Então, eu criei um padrão vibracional de enriquecimento do que penso, do que sinto, do que vou falar e de como vou agir. Então, a partir do elemento de maior captação de energismo para o meu universo, agora ele está com um padrão de tal forma que eu estou fazendo a manutenção disso no que nós chamamos agora no popular, do vigiar a minha criação mental. Eu estabeleci critérios, eu criei padrões, então estou vigiando a minha criação e vou trabalhar hora de ação para aprimorar isto um tanto mais, para enriquecer de tal forma o modo de pensar, para multiplicar as possibilidades desse elemento ar que traz as frequências do Evangelho de toda a natureza, para que eu possa revitalizar o meu cenário e enriquecê-lo de tal forma que eu alcance o processo de iluminação física, a promoção dessa para os estados psíquicos, a transformação desses em estados de consciência mais lúcida e, por sua vez, a expansão de minha consciência. Então, esse vigiar está muito vinculado ao nosso estado de presença, esse estar atento, como você disse, ao pensar, sentir, falar e agir. Exato, eu parto do princípio daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu já sei. A oração divide-se pelo menos em 3 estágios. Se eu não sei o que fazer, eu me apresento. O que queres que eu te faça? Para a minha consciência ou para o Cristo? Se eu sei o que fazer, como eu devo fazer? Então, o que fazer, como fazer? E se eu sei o que fazer, como fazer, agora eu vou para o 3º estágio, quando realizar? Porque eu posso saber o que fazer, eu posso saber como fazer, se eu não souber quando realizar, eu posso colocar tudo a perder. Então, nesses 3 estágios, eu estou orando e vigiando cada um desses estágios. E se eu fizer isso como um treinamento didático, eu vou aprimorar o meu contexto
e vou ficar muito bem vigiando a minha criação existente e trabalhando, arando ou orando para que ela possa se aprimorar dioturnamente. Ok, então só para concluir o nosso programa de hoje, para finalizar nosso programa de hoje, vou ler uma última citação e vou pedir para você fazer um breve comentário. Em síntese, opera-se nessas manifestações mentais não só a criação de uma forma-pensamento a partir de elementais menores, mas também a criação ou a especialização de um elemental que coordena determinada criação. Aí tem uma citação aqui do livro Antes que você pense outra coisa. As formas pensamento tendem a agrupar-se e a agregar-se como um cacho de uvas. Tome um cacho de uvas, arranque as uvas e terá um arranjo de raminhos indo em todas as direções. Conforme se aproximam do ramo central, eles vão ficando mais grossos e fortes. No final, tem-se o ramo principal. Exato, esses pensamentos se unem, gerando essas formas, pensamentos que se transformam em ideias, que se transformam em palavras, que se transformam em ações. Então nós vemos cada um deles se torna mais forte do que o outro. O pensamento sozinho tem um peso, o pensamento com a sua junção e estado consciencial formando as ideias, um peso maior. Transformado em palavras, maior ainda. E em ação, muito mais abrangente. Então nós vemos de forma bem sintética o modo de pensar, de sentir, de falar e agir, para criarmos estados de consciência cada vez mais sublimes, mais saudáveis e mais sutis, para iluminar a nossa e a consciência daqueles que desejam iluminar-se a partir dos nossos exemplos. Ok. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Ao final da nossa série. E você que está aí, então, nos acompanhando, quiser assistir novamente este programa e todos os outros programas desta série e das outras também, é só você entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões, mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, muito obrigada pelo programa, muito obrigada pela série. Nós aqui agradecemos a próxima série, se fixarmos as nossas criações em mecanismo deprimente. Vamos criar doenças. E a série de número 10, se mudarmos o modo de pensar, geraremos ou começaremos o processo de autocura. Isso aí, então já fica o convite para você estar conosco na nossa próxima série, onde vamos estudar então o capítulo 9 do livro. Agradeço a você que nos acompanhou neste programa e em todos os outros e ficamos aí no seu aguardo para a nossa próxima série, para os nossos próximos programas. Muito obrigada e até lá!